Eu cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa igreja sede, localizada na rua Wilson Leme, 148, no bairro Gerson França, em Bauru. Não estamos tendo no momento cultos presenciais na nossa igreja, mas temos sempre estado com os cultos aos domingos, falando com os nossos irmãos, trazendo uma palavra da parte de Deus. E eu sei que muitos se reúnem nos seus lares, jovens, idosos, adolescentes, os irmãos, os cristãos, católicos, todas as pessoas se reúnem neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Eu agradeço muito pela vossa companhia, pela vossa atenção nesta noite. Nós estamos aqui iniciando mais um culto da nossa igreja, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Nós estamos aqui não com os cultos presenciais, mas o Senhor Jesus está conosco, como está com você aí no seu lar. E Ele muito tem para falar, para te entregar, para fazer por você nesta noite. Graças a Deus que estamos aqui. E neste momento, antes de nós irmos para a palavra do Senhor, nós vamos ouvir um louvor e eu estou bastante feliz, com meu coração bastante alegre, porque quem vai estar louvando a Deus nesta noite, neste domingo, é o meu netinho, o Nicolas Baruch, que estará adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que os irmãos também adorem a Deus juntamente com ele com esta canção. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste.
volta pra onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Graças a Deus, que louvor maravilhoso, como falou poderosamente ao nosso coração, falou no meu coração e eu acredito que falou no seu coração também. Você que está no aconchego do seu lar, com a sua família, reunido aí, recluso devido a esta situação que nós estamos atravessando, mas graças a Deus, Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra, através dos louvores, através dos seus vasos. E neste momento nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, no seu lar, que queira acompanhar a palavra do Senhor, a leitura desta noite, está localizada em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Nós estaremos lendo nesta noite a palavra que Deus tem dado para nós nesta noite. O título desta mensagem é Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus, Deus tem nos dado esta palavra nesta noite. E uma palavra que tem muito a falar conosco devido à situação que nós estamos vivendo, esta crise, essa pandemia, este vento, essa tempestade. E nós começamos aqui analisando, lendo, meditando na palavra do Senhor. E aqui começa falando que naquele dia, aquele foi um dia muito especial. Que dia era esse que o nosso autor, que Marcos, faz questão de frisar, de dar muito ênfase logo a este dia? Este é o dia que Jesus tirou para ensinar, para falar a respeito do reino de Deus. E ele passou todo o dia, desde manhã até a tarde, até quando já o sol estava se pondo, até o final do dia. E ele só falou sobre o reino de Deus. Ele estava aqui, realizava as curas, os milagres, maravilhas, mas também ele ensinava o reino de Deus. Ele pregava a respeito do reino de Deus. E ele começou ali ensinando a parábola do semeador. Ali também ele falou, ensinando a respeito da parábola da candeia, da palavra do grão de mostarda. E ali ele ficou ensinando, e a multidão ali reunida ao lado de Jesus. Porque Jesus, ele subiu num barquinho e ele se assentou naquele barco ali, no Mar da Galileia. E ele se posicionou ali para aquela multidão que estava ali nas margens do Mar da Galileia. Estavam todos ali, todo aglomerado, os discípulos e as pessoas que vinham para ouvir a palavra de Jesus. Alguns vinham interessados em serem curados, de ter o fim
né, da sua doença, de receber aquela libertação. Outros vinham porque tinha sede de ouvir a palavra do reino de Deus. E ele estava ali o dia inteiro, um dia bastante cansativo, um dia de bastante trabalho. Quem é que não se cansa às vezes também de palestrar, de falar? Jesus, como humano, estava ali. E ele ficou o dia inteiro até a tarde, realizando ali a sua missão, a qual o seu pai confiou na sua responsabilidade. E sendo já de tarde, já tinha se posto praticamente o sol. Então ele despede toda aquela multidão que estava ali na beira do mar da Galileia. E ele olha então para os seus discípulos e os convida: venha, entrem no barco, vamos, passemos para o outro lado do mar. E ali os seus discípulos prontamente, depois de um dia cansativo, obedecendo a voz do seu mestre, então ele entra, todos eles entram ali no barquinho. E eles começam a caminhar, a navegar ali. Jesus como humano, como homem, sentindo as mesmas dores, o mesmo cansaço que eu e você sentimos. O que ele faz? Ele vai até a proa, deita ali na proa daquele barco, sobre uma almofada e adormece. E de repente ali, naquele mar da Galileia, que na realidade ali, para todo mundo praticamente conhece sobre isso, da geografia ali daquele lugar, não era um mar. Era ali um grande lago que media aproximadamente 14 quilômetros por 21 quilômetros. Então era um grande lago de água doce, mas levava o nome de Mar da Galileia. E eles estavam ali navegando sobre aquele mar. Jesus dormindo na popa, ali na proa, ali dormindo, descansando depois do dia exaustivo. E ali estavam os discípulos, os 12 que ele havia escolhido, chamado. E eles estavam ali quando de repente acontece algo inesperado. Porque, amados irmãos, há coisas na nossa vida que acontecem, são inevitáveis e são inesperadas. De repente acontece uma grande tempestade, aquele mar fica bravio, as ondas ficam revoltas, e então as ondas, as águas começam a cair dentro daquele barquinho e começa a encher aquele barquinho. E eu creio, a palavra de Deus não frisa, não deixa muito claro, mas nós entendemos que diante daquela situação, aqueles 12 homens puseram-se a trabalhar, e cada um fazendo, contribuindo da maneira que podia, com aquilo que eles sabiam fazer. Eu até acredito que eles pensaram que por eles conhecerem aquele espaço, aquele mar da Galileia, palmo a palmo, principalmente 4 que estavam ali dentro, que tinha como profissão ser pescador. Estava ali os 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, que viviam naquelas águas pescando com os seus barcos. E os demais, os outros que estavam ali, mas todos contribuindo de alguma forma para apaziguar aquela tempestade. Eu acredito que a princípio não tenham chamado Jesus, não tenham despertado Jesus, não tenham pedido ajuda para Jesus, porque eles confiavam na sua própria experiência. Na sua própria experiência de trabalhar, quantas vezes navegaram com aquele barco, pescando ali. Mas eles tentaram com todas as suas forças. Tentaram, e quando viram que aquele barco ia afundar, então eles chegaram à conclusão que não tinha mais o que fazer. E eles foram até Jesus e disse: não se importa, mestre, que pereçamos? Aí Jesus então imediatamente olha para aquele vento, aquela tempestade imensa, e para aqueles homens que estavam apavorados e aflitos em estado de pânico. Então ele olha naquele momento, repreende o vento, repreende a tempestade, então fez bonança ali sobre aquelas águas. Então aqueles homens, surpresos ali, andavam com o mestre, estavam com o mestre sempre na jornada, nos seus trabalhos. Mas eles ficaram admirados, que chegaram a dizer um para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Houve bonança naquele momento. Então Jesus disse assim: por que teve medo? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Ainda vocês não creem? Então isso traz para nós, amados irmãos, ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite,
esta palavra vem de encontro a nós, para todos nós. Não só nós aqui da nossa cidade de Bauru, do nosso estado de São Paulo, não só nós da nossa nação, do nosso país, do Brasil, mas esta palavra eu posso dizer que ela vem de encontro à necessidade de todas as nações deste mundo, porque todos sabem que estamos passando uma situação difícil, onde pessoas têm ficado reclusas nas suas casas para não ser contaminado. E a situação de uma pandemia tem se espalhado pelo mundo inteiro. E é como se todo mundo vivesse dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Pessoas caindo e morrendo de um lado. Medicina tentando de outro lado resolver o problema e não consegue. Falta aparelhos respiratórios, falta tantas coisas e o homem faz tudo para tentar salvar a vida do seu próximo, mas não consegue. Estão hoje como aqueles discípulos que estavam lá dentro achando que do barquinho, que achavam que tinha toda a experiência como pescadores e usaram toda a sua técnica, toda a sua experiência, toda a sua experiência de vida, que viveram ao longo da vida ali trabalhando por naquele mar. Mas eles não conseguiram. Depois de ver os seus esgotado tudo, o que eles podiam aplicar ali, então eles recorreram ao Mestre. Sabemos que na nossa vida, as tempestades elas são inevitáveis. A tempestade ela chega para o pobre. A tempestade ela chega para o rico. Ela chega para os doutores, ela chega para os analfabetos, ela chega para os jovens, ela chega para os idosos. Quem é que nunca passou uma tempestade na sua vida? Quem é que nunca enfrentou um problema na sua vida? Elas são imprevisíveis, elas não avisam quando ela vai chegar. Ela chega sem avisar. Chegaram sem avisar ali no barquinho quando Jesus estava com os seus discípulos. E chega também na vida de qualquer um de nós. Quem é que não passou uma situação difícil? De repente você está com uma vida abençoada, você está feliz, você tem um excelente casamento, você tem uma excelente vida conjugal, você tem uma excelente vida em família, você tem um excelente emprego, você tem filhos maravilhosos, obedientes, e de repente chega a tempestade e tudo desaba. De repente aquele relacionamento, talvez de muitos anos no casamento, desaba e o casal não se entende mais. Aí chega o ponto do homem dizer, esta não é a mulher com quem casei. Ou então a mulher dizer, mas este não é o homem com quem eu casei, que eu escolhi para viver ao meu lado e que sempre foi um companheiro. Por que mudou tanto? Ou então o pai fala assim, mas este não é o meu filho que era tão obediente e hoje não me ouve mais, mas procura caminhos tortuosos, anda por lugares onde eu não queria que andasse, escolhe coisas a fazer. Quantos entram na dependência química, quantos que através de amizades e acabam entrando por um caminho sem volta, e pais olham para aquilo e falam, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Ou então de repente a situação está tão boa, ganha com abundância, vive uma vida boa e de repente perde o emprego, vê numa situação sem saber o que fazer, as contas para pagar, e aí tudo desaba. Essas são as tempestades da vida. Elas são imprevisíveis, nós não sabemos quando ela chega. Mas também há um fato muito interessante que deixou esta lição para nós nesta mensagem, é que a tempestade nós não conseguimos parar. Eles tentaram de todas as formas parar aquela tempestade, sair do outro lado do mar da Galileia ilesos, não morrerem, não ir para o fundo do mar. Nós não conseguimos, eles não conseguiram parar a tempestade. Tiveram que pedir ajuda para Jesus, tiveram que clamar pela misericórdia de Jesus. E então Jesus acalmou aquela tempestade, acalmou aquele vento. Nós não conseguimos
parar, podemos fazer de tudo, podemos, talvez o pai que está com problema com o filho tenta fazer um aconselhamento, às vezes o casal tenta conversar, vamos chegar a um acordo, vamos discutir a relação, vamos tentar colocar aí tudo bem daqui para frente, vamos voltar a viver como nós vivíamos antes. Aí de repente a pessoa está ali numa situação difícil, quebrado, ele fala, não, mas vai dar certo, eu vou dar a volta por cima, talvez se eu fizer isso. Mas daí depois de tentarem todas as tentativas frustradas e não consegue, aí então a pessoa busca de Deus. Aí o Senhor vem então com a resposta e abençoa em todas as áreas, porque Ele é Jesus. Isso aí serve para nós. Nós passamos essas dificuldades. Quem é que nunca passou? Só que nós olhamos e vemos aqui na palavra que Jesus, Ele repreendeu o vento, Ele repreendeu a tempestade, Ele deu solução para aqueles discípulos, a paz, a bonança veio, eles chegaram do outro lado, eles estavam ali. Por que eles estavam tão preocupados? Se esqueceram do que Jesus tinha dito logo a princípio? Passemos para outro lado da margem. Jesus não disse assim, talvez chegaremos ao outro lado, mas Jesus disse, passemos. Quando Jesus fala que você vai conseguir algo, que Ele vai te dar algo, se você propôs no seu coração e você sentiu que você já alcançou aquilo, se você tem um propósito, se você estuda, se você está numa faculdade, se você tem uma meta a ser seguida, um objetivo a ser conquistado, você tem um plano e você sente que Deus realizou o seu plano, por que duvidar? Se o Senhor falou que ia te entregar, Ele vai te entregar. Jesus disse, passemos para o outro lado, e eles chegaram lá do outro lado. Os discípulos se apavoraram. Quando chegaram para Jesus, disseram uma frase que não tinha nem sentido, não tinha porquê. Mestre, não te importa que pereçamos? Mas se Jesus disse que ia chegar do outro lado, não ia perecer, ia sobreviver, ia ter êxito nessa passagem, alguma coisa o Senhor tinha a fazer do outro lado, o Senhor tinha uma missão para fazer. Eu acredito, meus irmãos, que Jesus sabia que aquela tempestade viria, porque Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele permitiu aquilo para que aqueles homens pudessem amadurecer e saber que ninguém pode fazer nada sozinho. Ninguém é suficiente para resolver todas as coisas. Jesus é que consegue resolver todas as coisas. Ele disse, não tenha medo. Por que tem medo? Por que sois tímidos? Amados irmãos, a situação hoje é bastante difícil. Hoje nós vemos essa pandemia espalhada, tantas vidas sendo ceifadas. Nós vemos a medicina em apuro, vemos os governantes da nossa nação, das cidades, governadores, presidentes, prefeitos, enfim, na área da saúde, médicos, enfermeiros, passando por uma situação que não sabe o que fazer, pessoas morrendo, famílias enlutadas, pessoas que não podem nem mesmo se despedir do seu ente querido quando perde. Aí vem para casa aquele desespero, medo. E as pessoas que não teve nenhum caso de morte na família, mas têm medo de ser atingido também. Tem pessoas que estão em pânico, desespero, como estavam aqueles homens dentro do barquinho. Mas por que ter medo se você um dia deixou Jesus entrar no seu barco? Por que você tem medo se você deixou Jesus ser o timoneiro da tua embarcação, ser o piloto da sua embarcação? Não tem por que você temer. Se Ele está no teu barco, a pandemia, o Covid-19 não vai te atingir, ou se chegar até você, porque o Senhor pode livrar da tempestade, ou Ele pode livrar na tempestade. Você tem que colocar totalmente a sua fé no Senhor, não ter medo jamais. Se Jesus está no teu barco, confia. Você vai atravessar para o outro lado, você vai sair do outro lado, você vai sair desta crise com vitória. Quem sabe eu estou falando hoje para empresários que não sabem mais o que fazer,
A sua empresa está numa situação difícil que não pode funcionar totalmente nesta época. Quem sabe eu esteja falando com funcionários que foram demitidos, ou então funcionários que foi mandado esperar um pouco até voltar à normalidade, e você está com o teu coração aflito porque você olha para sua esposa, você olha para os seus filhos, você olha para o seu armário, você olha para as contas que amontoa dentro da sua casa, e você soma, e você olha, e você vê, e você fala: o que eu vou fazer? Mas Jesus está no teu barco, não tenha medo. Passemos para o outro lado. O Senhor te convidou para que você deixasse Ele entrar na sua vida, ser o Senhor da sua vida. E se Ele prometeu isso, Ele vai te dar esta vitória. Não tenha medo, não tenha pavor. Jesus está com você. Muitas vezes nós não sofremos. Nós sofremos por quê? Porque nós deixamos de crer, de acreditar, de confiar. Nós somos humanos, nós temos limitações. Até a nossa fé às vezes fraqueja. Mas quem crê em Jesus e sempre lembra que Jesus está no barquinho, ele não vai afundar no fundo do mar da Galileia, mas vai sair do outro lado com vitória. Na situação que nós lemos aqui, Jesus estava falando com aqueles homens que estavam apavorados. Eles estavam apavorados, e ali Jesus primeiro repreendeu o vento e a tempestade, para que pudesse acalmar ali o medo, a situação, aquele desespero de pavor que eles estavam vivendo. Mas numa outra tempestade que a palavra do Senhor diz, que está registrado também em Marcos capítulo 6, versículo 45, narra um outro episódio de uma outra tempestade. Só que dessa vez, Jesus mandou que eles entrassem no barquinho e fossem. E Jesus subiu ao monte para orar. E ele estava lá orando, quando Jesus olha, porque tinha vindo uma tempestade muito grande também sobre o barquinho. E eles estavam desesperados, porque eles sabiam que iam morrer, não tinha como sair daquela tempestade. E Jesus lá de cima do monte, onde estava orando, olhando para aqueles homens desesperados, não haviam aprendido a lição na primeira tempestade, estavam de novo temerosos. E então Jesus vem andando por cima das águas, e eles ficam desesperados e falam: é um fantasma. Mas Jesus veio, primeiro acalmou o interior daqueles homens que estavam lá, os seus discípulos, e então depois ele repreendeu o vento e acalmou a tempestade. Tem situações na nossa vida que primeiro Jesus resolve o problema lá fora. Primeiro ele repreende o vento e a tempestade lá fora. Mas há situações que primeiro o Senhor acalma o nosso coração. Ele põe paz, a paz que nós precisamos. Ensina-nos a ter confiança mais nele. Ensina-nos a confiar mais nele, que ele está no nosso barco. Nós o aceitamos, não foi porque nós quisemos, mas Ele nos escolheu como filhos de Deus, como servos dEle. Nós somos de Jesus, e Jesus está na nossa embarcação. Outra pergunta que muito chama a atenção é que eles disseram assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam andando com Jesus, eles estavam na melhor escola teológica, porque não era teoria, mas era prática. Eles estavam vivendo com Jesus dia após dia, tendo experiências maravilhosas, mas ainda não tinham aprendido. Estavam medrosos. Jesus disse: por que sois tão tímido? Por que você tem medo? Eles se esqueceram de olhar que este que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus. É o Jesus que eles tinham aceitado. É o Jesus, o mestre com quem eles estavam andando. Talvez hoje, nos nossos dias, há pessoas, cristãos talvez, que perguntam e falam: mas cadê Jesus?
Por que Jesus não interveio ainda? Por que Jesus permitiu que tudo isso acontecesse? Por que tem essa pandemia? Por que está morrendo tanta gente? Por que Jesus não vem e não entra com providência? Amados irmãos, este Jesus é aquele mesmo que, após ter saído daquela tempestade, depois de uma bonança, chegado no outro lado do mar da Galileia, ele desce do barco e ele vai ao encontro de um homem gadareno, possesso por demônios, e ele vivia no cemitério preso por correntes, e ele estraçalhava, aquelas correntes arrebentavam devido à força que aquele endemoniado tinha. E quando Jesus vai, repreende toda aquela legião, e aquele homem fica liberto. E aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse: não, fica por aí e fala das maravilhas. E ele se tornou um missionário. Esse é o nosso Jesus. De um endemoniado fez um missionário para poder pregar ali naquelas terras ali para outros gadarenos. Mas esse Jesus é o mesmo também que um pouquinho mais lá à frente, saindo dali das províncias dos gadarenos, ele atravessa novamente o mar da Galileia. Então ele chega ali em Cafarnaum, e ali ele cura aquela mulher hemorrágica que há 12 anos estava sofrendo. Ela tentou também, como os discípulos na tempestade, ela tentou todos os meios com as suas forças. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela tratou com os melhores médicos, mas ela continuava hemorrágica. Mas quando ela decidiu no seu coração ir ter um encontro com Jesus e colocou toda a sua fé em Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vai, rompe a multidão, ela vai escondida e ela vai até tocar em Jesus, e ela é curada imediatamente. Este é o Jesus que cura a enfermidade. Mas Jesus não é só este que cura a enfermidade, porque quando Jesus curou esta mulher, ele estava indo para a casa de Jairo, porque ao ele descer daquele barco, aquele homem que era príncipe da sinagoga, ele vem e se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, minha filha está moribunda, minha filha está morrendo, minha filha está acometida de uma enfermidade, vamos comigo. E ele se ajoelha aos pés de Jesus. Um judeu jamais se ajoelha aos pés de ninguém, porque ele só se ajoelha diante de Deus. Mas ele reconheceu naquela hora que Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha tentado tudo como um homem de grande estrutura social, de condições financeiras boas. Ele tinha tentado tudo, e a sua única filha estava ali de 12 anos, morrendo em cima daquela cama. E ele se dobra aos pés de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. Quem era este homem? E Jesus então vai indo, ele cura a mulher, mas ele prossegue. Quando ele estava ali, chega ali então amigos de Jairo e diz: deixa, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, a sua filha já morreu. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Que palavra linda, aleluia, que palavra linda, irmãos. Jesus vai junto com Jairo, seus discípulos ali até a casa dele. Ali estava uma menina morta, ali as carpideiras chorando, a família ali chorando, todo mundo desesperado, creio que outros talvez pensando em preparando para o culto fúnebre. Mas ali chega o autor da vida, aquele que tem poder sobre a morte. E ali então ele toca naquela menina e manda aquela menina se levantar daquela cama que estava inerte, fria, sem vida, e aquela menina ressuscitou. Quem é este? Mas quem é este? Quem é este, meus irmãos? Este é o Jesus que repreende a tempestade quando ele vem sobre as nossas vidas, como ele repreendeu a tempestade quando chegou ali sobre aquele barquinho, quando os discípulos estavam navegando no mar da Galileia. Este Jesus é aquele que chegou aonde tinha um homem desprezado pela sua família, desprezado pela sociedade, recluso dentro daquele cemitério, talvez passando fome e sede, todo machucado pelas correntes que o prendiam. Este é Jesus, este é o Jesus que expulsa os demônios.
Mas quem é este Jesus? Este é o Jesus que também cura doente e curou aquela hemorragia daquela mulher. Mas não para por aí. Quem é este Jesus? Jesus é aquele que repreende a morte. Então, meus queridos, Jesus é aquele que tem poder sobre as tempestades, sobre as lutas, sobre os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, não importando em que área ela seja. Este Jesus é aquele que vai lá e expulsa o demônio, ele tem poder sobre os demônios, como ele também cura as doenças, como curou a mulher hemorrágica, como também ele ressuscitou aquela única filha daquele homem que estava desesperado. Não tema. Este Jesus é aquele que está com você no barquinho da sua vida. Este Jesus é aquele que tem te guardado todos os dias, que não tem deixado faltar o pão, o alimento dentro da sua casa, mas tem cuidado de toda a sua família. Você, mulher, que muitas vezes se preocupa ao ver o seu esposo como chefe de família, sair para o seu trabalho e você não sabe se ele volta, ou talvez se volta contaminado. Quantos talvez que tem pessoas da sua família que trabalham na área da saúde e se preocupa, fica com o seu coração aflito, com medo desse seu familiar ser contagiado no seu trabalho. Você que está desesperado porque não sabe mais o que fazer, confia em Jesus. Jesus é aquele, se você deixou Jesus entrar no seu barquinho, na sua vida, na sua casa, na sua família, cuidar de você, confia em Jesus. Não seja tímido, mas tenha fé. Não importa se a pandemia, se o vírus, se o novo coronavírus está todo espalhado por aí. O que importa é que Jesus está conosco na nau da nossa vida. Ele é o nosso timoneiro, Ele é o piloto da nossa embarcação. E você não precisa temer. Confia somente no Senhor. E você vai chegar do outro lado, você vai chegar, você vai alcançar vitória em todas as áreas. Vamos sempre pedir que o Senhor possa, você que está com a bênção de Deus na sua vida, mas também intercedendo em favor de outros. Nós ouvimos nesta noite uma canção tão linda que eu não sabia que meu netinho, o Nicolas Baruch, tinha escolhido esta canção para enaltecer o nome do Senhor. Eu não sabia. Mas para você que deve ter prestado atenção à letra desta canção, como eu atentei para a letra desta canção. E tem um trechinho da canção que ele fala assim: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Independente da situação que você está passando, independente do que está acontecendo, Deus não desiste de você. Ele se importa com você, Ele cuida de você. Mas eu também quero falar nesta noite, finalizando já esta palavra. Talvez você que já ouviu tanto falar da palavra de Deus, da mensagem do reino de Deus, você que já conhece, já frequentou, já foi em alguns cultos, mas até hoje não decidiu, não entregou a sua vida para Jesus. Não fez a escolha mais importante da sua vida. Você já fez talvez tantas escolhas que você fala, naquele dia foi muito feliz porque eu fiz isso, porque eu me casei, porque eu fui promovido, porque eu consegui alcançar aquilo que eu quis, eu me formei, eu consegui o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, eu me casei com quem eu amo. Você marca um dia feliz, mas que você tenha hoje esse dia para gravar na sua memória. Hoje você pode entregar a sua vida para Jesus e você fazer a decisão, tomar a decisão mais importante da sua vida. Ah, mas as igrejas não estão abertas. Aí é onde você está, ou na sua casa, em qual aposento você estiver. Ou se você estiver viajando no seu carro, está ouvindo, você pode fazer a sua entrega agora mesmo, entregando a sua vida para Jesus, deixando Jesus ser o Senhor da sua nau, da sua embarcação, da sua vida, cuidar de você, da sua família, cuidar de tudo.
você pode fazer esta entrega e Jesus vai estar escrevendo o seu nome no livro da vida e vai estar cuidando de você durante toda a trajetória da sua vida. Graças a Deus, eu olhando para a palavra do Senhor, e eu pedi ao Senhor que desse uma palavra que falasse comigo, que falasse com as pessoas que estariam me ouvindo. E o Senhor me tocou para que eu trouxesse esta palavra aqui nesta noite. E o Senhor falou no meu coração, porque também me preocupei, também fiquei apavorada. A princípio, por não ter os nossos cultos presenciais, por não poder assim estar em comunhão direto com todos os irmãos, eu fiquei desesperada. Mas daí eu lembrei que Jesus está na minha embarcação. Então este vento não vai ser para sempre. Essa tempestade não vai ser para sempre. Mas Jesus vai repreender o vento. Mas eu não vou falar quem é este. Eu vou falar, este é o Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre os demônios, aquele que tem poder sobre as doenças, aquele que tem poder sobre a morte. Então eu convido você nesta noite para fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Fala, Jesus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor agora. Escreve meu nome no livro da vida e o Senhor vai estar escrevendo o seu nome. Você passa a ser pertencente à família de Jesus, uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus. E você que está aí, passando por dificuldade, vamos entregar tudo nesta noite. Eu convido você para uma oração. Grande Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração. Eu sei que o Senhor também falou ao coração de todos os ouvintes. Senhor, eu sei que o momento é de pânico, o momento é de pavor. Esta doença, Senhor, esta pandemia tem desestruturado tudo, Senhor. Mas neste momento, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos os meus ouvintes, aonde eles estão, dentro dos seus lares, ou viajando, ou no seu trabalho. Eu entrego todos eles nas tuas mãos, Senhor. Cuida, Jesus. Livra, Senhor Jesus, de ser infectado com este mal, com esse vírus. Senhor, guarda, meu Pai, estas vidas nas tuas mãos. Olha por esta pessoa que está aceitando a Ti como Salvador. Escreve Teu nome no livro da vida. Ah, Jesus, dá força para que Ele possa te servir. Guarde-o nas tuas mãos. Dai perseverança. Sê com Ele todos os dias da sua vida. E neste momento, Senhor, eu apresento a Ti também os empresários, meu Pai, que estão, Senhor, apavorados com medo de quebrar, de afundar, de não poder pagar as suas dívidas. Senhor, eu apresento a Ti os funcionários também, Senhor, que não sabem, tem uma incerteza no ar, eles não sabem se vão perder o seu emprego, quantos perderam. Jesus, acalma esses corações, dá vitória também. Senhor, eu apresento a Ti também os trabalhadores informais, Pai, que trabalham aí como autônomos, trabalham durante o dia vendendo o seu produto. Ah, meu Pai, agora eles não podem fazer isso porque estão reclusos. E nós temos que obedecer às ordens vindas, que são para o nosso bem. E eles estão ali, mas precisam ganhar também o pão de cada dia para a sua família. Olha, Jesus, supre todas as necessidades. Senhor, eu apresento também aos nossos irmãos, as pessoas que trabalham na área da saúde. Guarda nas tuas mãos, livra de todo perigo, de contágio. Eu sei, papai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e é por isso que eu estou pedindo. E o Senhor, como está no controle de todas as coisas, papai, eu sei que tudo isso que está acontecendo é por tua permissão. Mas eu sei também, Senhor, que uma palavra sua, somente uma palavra, meu Pai, esta enfermidade pode cessar, esta doença pode cessar, esta pandemia pode cessar.
Somente uma palavra sua, o Senhor pode dar sabedoria para os cientistas, para os pesquisadores, aqueles que estão pesquisando, procurando um antídoto, uma vacina, um remédio para curar este mal. Se o Senhor quiser, papai, tu pode fazer isso e eu creio, papai. Não prova mais, papai, do que esta nação, do que as nações podem suportar, mas venha ao nosso socorro. Estamos pedindo agora, porque Jesus Cristo, teu Filho, está conosco no barquinho, Senhor. Olha para o Brasil, olha por todas as nações, olha por as pessoas que estão acamadas, por as pessoas que estão infectadas, mas não só por esse vírus, mas eu apresento a todos, papai, quantos doentes, papai, com câncer, com pressão alta, com diabetes, Senhor, quantas pessoas que estão aí sofrendo depressão, com pânico, desespero, quantos o inimigo tem colocado na mente para adotar a prática do suicídio, mas Deus, entra nesta hora, alcança cada lar, alcança cada família, alcança cada pessoa, Senhor, e dai a vitória. É o que eu te peço neste momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe pela atenção, pelo carinho. Nós estamos terminando, finalizando aqui o nosso culto na sede da nossa igreja. Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Luz, que está localizada na rua Wilson Neme, 148, bairro Gerson França, Bauru. Deus abençoe as congregações de outras cidades, estados e os nossos irmãos também de outros países. Deus abençoe a vida de vocês. Temos orado constantemente, apresentado os irmãos em nossas orações. Deus abençoe e não se esqueça, Jesus está no seu barco. A tempestade não é para sempre. Todas as tempestades, ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Amém, Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.